Aqui em nosso meio mais uma vez. Neste momento, Pai, nós colocamos a Maria Imaculada em Tuas mãos, que está com enfermidade. Ó Deus, esse problema de enfermidade na coluna, nós repreendemos em nome de Jesus e desfazemos pelo poder da palavra que tem poder. Em nome de Jesus, seja repreendida toda a enfermidade agora na coluna dela, em nome de Jesus. Senhor, nós também nos colocamos perante o Senhor como uma atalaia. Estamos aqui, ó Deus, porque nós queremos sentir a Tua presença santa, a Tua presença de glória. Todo espírito contrário que foi enviado para atrapalhar, ó Deus, esta noite nós repreendemos mais uma vez em nome de Jesus, e todo espírito contrário, ó Deus, que anda, ó Deus, no meio da igreja, que passeia no meio da igreja, nós repreendemos no culto de quarta, no culto de domingo, em nome de Jesus. Espírito de andarilho e toda a obra do inferno acabou e seja eliminado agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos aproximar do Senhor mais uma vez, encurta a nossa distância ao Senhor, abaixa o céu se for preciso, e levanta-nos, ó Pai, até chegar ao Senhor, mas nós queremos estar mais próximo de Ti, nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, em Juízes capítulo 6, nós vamos falar de um homem, que se chamava Gideão, um grande profeta, um grande juiz de Deus. Para esclarecer melhor, o quinto juiz da Bíblia, chamando também de Jerubaal, porque ele destruiu alguns altares a Baal, então colocou-se o nome dele de Jerubaal, derrubador de altares a Baal. Juízes capítulo 6, versículo 11, quem achou, diga amém. Glória a Deus. O versículo 11 diz assim, em Juízes capítulo 6, então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Asbierrita. Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e lhe disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel e não da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? O 15 agora, e ele lhes disse, ai, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O 16 e último, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém? Poder sentar-se em nome de Jesus. A palavra nossa nesta noite, vamos falar de um homem que se chamava Gideão, um grande homem de Deus, o quinto juiz da Bíblia, que depois de algumas pelejas na história, a Bíblia fala assim, levantou-se um homem chamado Gideão, o povo estava fora da direção de Deus, o povo estava fugindo da presença dos seus inimigos, então a Bíblia fala que o povo começou a clamar a Deus, e o Senhor levantou um homem que se chamava Gideão, e este homem provou do chamado de Deus, amém ou não amém? Ele provou do chamado de Deus, Deus o chamou, ele dialogou com Deus, e começou então a ele falar algumas coisas contrárias a Deus. Talvez entrou nele um espírito de pequenez, um espírito de fraqueza, e ele começou a sentir-se muito fraco perante os inimigos midianitas. Às vezes nós pensamos muitas vezes que nós somos muito fracos, e a Bíblia relata assim, se você mostrar fraco no dia da tua angústia, poucas serão as tuas forças, amém ou não amém? Gideão estava sentindo assim, fraco, impotente. Gideão neste momento estava sentindo que ele não tinha condições de vencer a luta que o povo estava passando, que ele mesmo estava passando, e às vezes nós passamos por assim também, pensamos que nós não temos condições de triunfar sobre o nosso inimigo, pensamos que nós não temos força para destruir o nosso inimigo, então nós sentimos muitas vezes fraco.
E a Bíblia fala que aquele que está no Senhor, diga ao fraco, eu sou forte. Amém ou não amém? Tem forte aqui? Tem? Eu sou forte. No Senhor nós somos fortes. Aleluia. Mas eu não quero falar nada de força, não quero falar de guerra, não quero falar de batalha. Eu quero falar a respeito do chamado que Gideão aceitou. Eu quero falar que Deus chamou a Gideão e ele começou então a debater com Deus, dizendo: Senhor, eu sou o mais fraco da minha casa, eu sou o mais pobre de todo Israel, eu não tenho força. Isto é que Gideão começou a dialogar com Deus. Às vezes, amado, Deus nos chama para uma grande obra, Deus nos chama para uma grande coisa que Ele tem para realizar através de nós. Então nós começamos, quem diz na linguagem popular, começamos a esquivar, nós começamos a ir de um lado para o outro e não atendemos o chamado que Deus tem para nós. Deus chamou Gideão e ele não atendeu, ele não estava atento ao chamado de Deus. Deus estava falando: Gideão, olha, eu vou ser contigo, vem, eu tenho uma grande obra na sua vida. Ele não atendeu o chamado de Deus. Deus tinha uma grande obra para realizar por intermédio de Gideão, e ele começou a esquivar, ele começou a não dar atenção àquela voz que Deus tinha falado com ele. E muitas vezes acontece conosco, Deus nos chama e nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus como que nós devemos ouvir. Mas um dia nós ouvimos a voz de Deus. Você ouviu a voz de Deus? Você ouviu mesmo a voz de Deus? Deus te chamou? Deus te chamou mesmo? Não estou acreditando muito não, Deus te chamou? Fala assim: Deus me chamou. Mais forte, fala: Deus me chamou. Eu quero que você coloque de pé, aplaudindo a Deus e falando assim: eu ouvi o chamado de Deus. Fala: eu ouvi o chamado de Deus. Deus me chamou. Vai falando o que eu estou falando. Isso é profético para você. Eu ouvi o chamado de Deus. Fala: eu ouvi o chamado de Deus. Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me chamou. Eu ouvi o chamado de Deus. Aleluia. Eu ouvi o chamado de Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Para aqueles que ouviram o chamado de Deus, eu tenho uma palavra muito clara para nós nessa noite. Gideão só teve vitória, preste atenção, Gideão só teve vitória em cima dos inimigos quando ele acatou o chamado de Deus. Quando ele ouviu o chamado de Deus, Deus não realizou nada, diga assim: nada. Deus não fez nada por intermédio de Gideão, enquanto ele não ouviu o chamado de Deus, enquanto ele não agradou, ele não atendeu aquele chamado de Deus, Deus não fez nada. Deus só começou a realizar alguma coisa por intermédio de Gideão, quando ele assumiu o chamado de Deus. Assim também acontece comigo, assim também acontece com você. Deus só realiza um milagre, Deus só realiza um prodígio, Deus só usa quando nós aceitamos o chamado de Deus, quando nós damos um passo para o chamado. Deus não faz nada se a pessoa não aceitar o chamado. Foi assim que a Bíblia relata que aconteceu com Gideão. O anjo apareceu e perguntou a Gideão. Isso é muito importante. O anjo do Senhor fala com você, te chama, mostra um sinal. Foi o que aconteceu com Gideão. O anjo apareceu e o Gideão começava a dialogar com o anjo. Agora é interessante notar que o anjo começa com Gideão, e Gideão começa a dialogar com aquele anjo, e começa uma troca de palavra. Amado, Gideão ainda estava com a mente, talvez uma mente escura. Ele não tinha abertamente que Deus estava chamando para uma grande obra. O povo estava fugindo dos midianitas, o povo estava em guerra, e Deus queria realizar uma obra por intermédio de Gideão. Então os olhos de Gideão foram abertos, e a Bíblia relata que Gideão, neste momento, ele começou a perguntar para o anjo do Senhor. Ele perguntou o seguinte, dialogando, e começou a falar: por que não sobreveio tudo isso? Olha o que Gideão fala com o anjo. Sabe o que ele queria fazer? Cobrar de Deus. Senhor, os nossos pais contaram que o Senhor nos tirou lá do Egito para morrer aqui agora, e ele começa a lançar a culpa diante de Deus. Muitas vezes acontece comigo e acontece com você, acontece com várias pessoas. Às vezes nós não queremos atender o chamado de Deus, então nós começamos a dialogar com Deus alguma coisa. Senhor, será que sou eu mesmo?
Será que o Senhor está me chamando mesmo? Olha, eu sou tão pequeno, olha, a minha casa é a mais pobre de Manassés. Manassés era a tribo mais pobre que tinha em Israel, e ele pertencia a essa tribo. Olha, os meus pais não têm dinheiro. Talvez se fosse hoje, quantas pessoas estão se esquivando do chamado de Deus? Quantas pessoas, eles só querem vencer, mas não querem atender o chamado de Deus? Eles querem triunfar, mas não querem atender o chamado de Deus. O Senhor começou a chamar Gideão para ir à guerra, para vencer. Sabe o que acontecia? Deus estava chamando Gideão para se tornar um guerreiro. Deus estava chamando Gideão para se tornar um vencedor. Vencedor todos querem, não quer? Amém ou não amém? Gideão também queria, mas atendeu o chamado de Deus para se tornar um guerreiro, para sair do seu arraial, para sair da sua tribo, para sair da sua caverna, para sair do seu lugar de esconderijo e ir enfrentar os midianitas. Ele simplesmente começou a dialogar com Deus, ele queria vitória, mas atendeu o chamado de Deus, ele não quis, e começou a trocar palavras que não valiam de nada com Deus. A primeira coisa que nós fazemos muitas vezes é trocar palavras que não valem nada com Deus, quando Deus nos chama para a guerra. Quando Deus nos chama para a batalha, a primeira coisa que nós vem até a nossa mente é assim: Senhor, sou eu mesmo? Porque quando Deus dá uma bênção, nós não perguntamos, é para mim? Agora quando Deus nos chama, é para mim mesmo, Senhor? É eu ir mesmo? Quando Deus dá uma bênção, eu quero ser o primeiro a pegar, eu quero correr na frente, eu quero ir adiante. Agora quando Deus me chama para me tornar um guerreiro, para ir para as nações, para vencer, para triunfar, eu começo a dialogar, é para mim mesmo? Senhor, eu não tenho estudo, Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como eu farei a tua grande obra? Como eu vou me tornar um grande guerreiro? Senhor, eu sou o mais pobre da cidade. Gideão estava passando por isso. Amados, Deus quer que você seja um guerreiro, Deus quer que você triunfe, Deus quer que você seja mais do que vencedor, mas antes de você ser um vencedor, tem que atender o chamado de Deus. Poderia falar alguns tipos de chamados que Deus tem para você, ou alguns chamados que Deus tem em relação a nós, mas o Espírito de Deus, ele tem poder e fala mais do que qualquer pessoa. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa, ele fala melhor e mais claro do que qualquer microfone. Fecha os teus olhos um pouquinho, vou provar para você que Deus fala muito mais do que qualquer microfone, ou qualquer pessoa que está na frente de um microfone. Pensa no chamado que Deus tem para você, pensa no chamado que Deus tem para você. Pensa, um guerreiro, um soldado, um ministro, um evangelista. Sábio é o que ganha alma, não é o que ajunta dinheiro final de ano. O sábio é aquele que vai às nações, sábio é aquele que é um guerreiro, aquele que sai da sua toca, sábio é aquele que vai à batalha, que vai à luta. Tem muitos talentos que estão enterrados, é hora de você desenterrar o seu talento. Deus não quer que você fique com o seu talento enterrado, desenterra o seu talento nessa noite. O Espírito de Deus está falando no seu coração, o chamado que Ele tem para você. Ele não tem um chamado para você colocar as suas armas enferrujadas no cantinho da sua casa. Deus não quer que você tampe a sua boca na hora de orar. Deus não quer que você deixe a sua mente ser arrebatada na hora de pensar no ministério que Deus tem para você. Aleluia. Abra os teus olhos. Gideão começou a dialogar com Deus. Senhor, se o Senhor está me chamando, se o Senhor é o meu Deus, por que veio tantas lutas na minha vida? Por que eu estou passando essa luta? Esquecemos de separar muitas vezes o chamado de Deus com as lutas, e nós começamos, Gideão estava assim, misturando o chamado com a obra de Deus. Deus nos chamou para ir à guerra, Deus nos chamou para ir vencer, triunfar, mas no meio dessa provação, Deus tem um chamado especial para mim e para você. Só você sabe o chamado que Deus tem para você. Deus não te chamou para você ficar parado, Deus te chamou para você ganhar almas. Deus chamou Gideão para salvar as almas que estavam cativas e perdidas debaixo de uma potência maligna. Deus te chamou para você ganhar almas. Aleluia. Onde estão as tuas almas que você ganhou neste ano? Cadê a alma que eu ganhei este ano? Onde estão as almas cativas, perdidas, sendo maltratadas pelos midianitas? Cadê as almas? Cadê as almas perdidas, que estão sendo maltratadas e nós não fazemos nada? Produzimos pouco, ganhamos pouco, mas
bênção, eu quero triunfar sobre os midianitas, eu quero vencer os amalequitas, eu quero vencer eu mesmo, o mundo, mas ganhar almas, que é a coisa mais preciosa que Deus tem, isso eu não quero. Atender o chamado eu não quero, eu quero simplesmente, Senhor, por que me veio sobre tudo isso sobre nós? Por que eu estou passando luta? Foi isso que Gideão começou a falar com Deus. De maneira nenhuma ele falou o chamado, Senhor, o Senhor está me chamando, então eu vou, não, muito pelo contrário, ele falou assim, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, por que eu estou passando essa luta? Por que o povo está passando essa luta? O povo está passando luta, sabe por quê? Porque nem tinha um que ouviu o chamado de Deus, não tinha um que tinha ainda ouvido o chamado de Deus. Quando um ouve um chamado de Deus, nações são salvas, povos são salvos, vizinhos são salvos, cidades são salvas, bairros são salvos. Não tinha um que ouviu o chamado de Deus. A Bíblia relata que Deus olhou também lá do céu e procurou alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus, que pregasse a palavra, e não tinha um. Foi isso que Deus abriu mão do seu filho Jesus para morrer por mim e por você. No tempo de Gideão foi assim. Ninguém atendeu o chamado de Deus. Quando Deus chamou Isaías, Deus falou assim, Isaías, ide e pregai. Isaías falou assim, Senhor, eu? Tem certeza que sou eu? Só tinha um Isaías naquela época. Você é um só. Você é especial para Deus. Você é o único que Deus está te chamando para você fazer a obra. Deus fala com você. Deus não fala nessa hora com a multidão. Deus fala com você em particular. Faça a minha obra, porque sabe aquele que ganha almas. E Deus estava chamando Gideão, que significa cortador. Diga assim, Gideão significa cortador. Fala, cortador. Deus queria que Gideão cortasse o impedimento que estava na vida dele de ouvir a voz de Deus. Isaías, ouvindo o chamado de Deus, Deus chamou Isaías, ide pregai. Isaías começou a dialogar, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, ou de impuros lábios, dando desculpas. Nós temos uma grande facilidade de darmos desculpas para Deus, temos uma grande facilidade de darmos desculpas. Eu, Senhor, eu? Deus chamou Moisés, e Moisés, Senhor, eu? Sempre eu? Deus está te chamando, querido. Deus tem uma obra na sua vida nessa noite. É hora de você atender o chamado de Deus e dizer assim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Deus prova que sou eu. Deus prova que é você. Isaías no capítulo 6, a Bíblia fala que um anjo apareceu, pegou uma tenaz, uma tesoura, uma brasa viva, e colocou na boca de Isaías, provando, marcando, amados, nós somos marcados pelo Senhor para fazer a obra dele. Aleluia. Eu sou marcado, você é marcado para fazer a obra dele. Amém ou não amém? Só os que estão marcados, levante a mão e fale, eu sou marcado para fazer a obra dele. Eu sou marcado para fazer a obra dele. Fala comigo, eu sou marcado, eu sou marcado. Aleluia. Gideão falou, Senhor, por que nos sobreveio tanto essa luta? Talvez, se Deus tivesse falado assim, olha, Gideão, não vem luta maior que você não possa suportar. Quando nós atendemos o chamado, presta atenção que eu vou falar com você, Deus está falando em particular com você. Quando você ouve o chamado de Deus, você aprende muitas coisas, até no meio da luta, você sabe que Deus não te dá luta maior do que você não possa suportar. E quando nós atendemos o chamado de Deus, sabemos de uma coisa, que nós passamos provações, passamos lutas, passamos aperto, mas Deus sempre está conosco, por causa do chamado. Deus chamou Gideão e Deus não ia deixar Gideão perecer. Deus te chama para uma grande obra, é para que você não se perca. Deus tem uma obra para realizar na sua vida, Deus tem um plano para realizar na sua vida, por intermédio das suas mãos. O chamado que Deus tinha na vida de Gideão, não era por outras mãos, é pela mão de Gideão. Deus não ia realizar um milagre pela mão do outro, não, é pela mão de Gideão.
Deus quer realizar um milagre pelas suas mãos. Aleluia. Não é pela mão dos outros, não. Não é pela mão do irmão que está do seu lado, não. Deus quer realizar um milagre, é pelas suas próprias mãos. Levanta a sua mão e fala assim: Deus quer realizar um milagre pelas minhas mãos. É pelas suas mãos. É pelas suas mãos. Amados, Deus quer realizar um milagre, é pelas suas mãos, não é pelas minhas mãos. Não é pela mão do irmão que está do seu lado. Deus chamou Gideão, é porque queria realizar um milagre pelas mãos dele. É pela mão de Gideão. Deus quer realizar um milagre, é pela sua mão. Não é pela mão do irmão, não é pela mão do pastor, não é pela mão do diaconisa, ou do diácono, ou do presbítero, não. É pelas suas mãos. Pelas suas mãos. Quando Deus nos chama, meus amados, Ele quer realizar um milagre pelas nossas mãos. Agora cabe a mim e a você a aceitar o milagre de Deus. Sabe quando que o povo foi liberto? Quando Gideão aceitou o chamado de Deus. Ele recebeu aquele chamado de Deus, da parte de Deus. Então ele foi e começou a vencer os midianitas. Você só vence, meu amado, quando você atender o chamado de Deus. Veja aí o versículo que ele fala, o 12. Olha o 12, olha, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha o 13, olha. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha só, sentiu que estava desamparado por Deus. Talvez nessa noite você se sente assim, está desamparado, dando uma desculpa para Deus. Vou te contar uma parábola. A parábola que Deus chamou para trabalhar nas vinhas. Primeiro ele chamou um, e um falou assim: Senhor, eu não posso ir. Eu comprei 5 juntas de bois, é necessário que eu vá experimentá-las. Tem alguém te impedindo? Tem algum animal te impedindo você de fazer a obra de Deus? E o outro falou: Senhor, eu comprei um campo e não posso ir. É necessário eu ir ver o meu campo. Tem alguma coisa te impedindo de ver a obra de Deus? De fazer a obra de Deus? O outro falou: Senhor, eu casei e não posso ir. Talvez, meu amado, tenha alguém te impedindo você de concretizar o chamado de Deus na sua vida. Deus tem um chamado em particular com você. As nações estão perecendo, as vidas estão perecendo. Quando eu aceito o chamado de Deus, eu começo a sentir que Deus está comigo, que Deus tem uma obra por intermédio das minhas mãos. Eu vou adiante, eu venço. Quando eu sinto o chamado de Deus na minha vida, eu acabo acatando o chamado de Deus. Deus tinha chamado Gideão para se tornar um guerreiro. Um guerreiro, fala assim, um guerreiro. Nessa noite Deus está te chamando para você se tornar um guerreiro. Se você quiser, você vai ter a sua oportunidade de se tornar um guerreiro. Um guerreiro é aquele que vai adiante. Um guerreiro é aquele que não olha o obstáculo, que não olha a quantidade de inimigos, que não olha a quantidade de problemas, mas ele vai e sabe que Deus é por ele. Ele vai e sabe que Deus é por ele e que não há luta, nem obstáculo, nem midianitas, nem homem gigante que o impeça de vencer. Deus é contigo. Sabe quando que Deus vai te dar vitória? Sabe quando? Quando você obedeceu o chamado de Deus. O chamado. Fala assim com você mesmo: Deus tem um chamado na minha vida. Fala com você: Deus tem um chamado na minha vida. Fala: Deus tem um chamado na minha vida. Vou contar uma história. A história de Samuel. Deus chamou Samuel. Deus tinha uma obra grande na vida de Samuel. A Bíblia relata que o Senhor chamou Samuel de noite, talvez uma noite igual nós estamos aqui, esta hora. Deus apareceu e falou assim: Samuel. Ele acordou, mas não ouviu a voz de Deus. Correu e foi no lugar errado. Novamente, o profeta Eli falou assim: que é isso? Vai deitar. Novamente o anjo do Senhor chamou Samuel e falou: Samuel. Colocou de pé de novo e foi até o lugar errado. O profeta falou assim: agora vai deitar, eu não te chamei. Novamente,
colocou de pé, o Senhor o chamou e falou: Samuel. Correu novamente até o profeta, o grande homem de Deus, e falou assim: eu não te chamei, vai deitar. Mas o profeta entendeu que Deus estava chamando Samuel. Amados, eu tenho uma coisa comigo nesta noite. Deus está te chamando e Ele quer realizar uma grande obra por intermédio das suas mãos. Deus quer realizar alguma coisa especial por intermédio das suas mãos. O que Deus fez usando as suas mãos neste ano? O que Deus fez, o milagre que Deus fez usando as suas mãos neste ano? O profeta Samuel novamente levantou e colocou de pé e falou: Senhor, eis-me aqui, pode falar porque o teu servo está escutando. Atendeu o chamado de Deus. Talvez nessa noite você pense assim: o que isso tem a ver comigo? Pode muita coisa ter a ver com você, porque ainda você não atendeu o chamado de Deus. Você não entendeu o chamado, ou a obra, ou o ministério que Deus tem na sua vida. Ou alguém ainda está te impedindo de você concretizar o ministério que Deus tem na sua vida. Nós somos do Ministério de Libertação. O bispo Elias, no domingo passado, falou: tem que aprender a orar, tem que aprender a expulsar demônios, tem que aprender. E você tem um chamado em particular para com esta área, mas ainda não aprendeu. É necessário, como disse o bispo José Elias domingo passado. Quem esteve aqui, levante as mãos. Não foi o que ele falou? Tem que aprender a expulsar demônios. Tem que aprender a expulsar o demônio. Fala assim: tem que aprender. Fala: tem que aprender. Tem que aprender a expulsar demônios. Fala assim: tem que aprender a expulsar demônios. Disse bem ele. Talvez o seu chamado esteja nessa área. E até hoje você não atendeu o chamado de Deus. Até hoje você sabe que Deus tem um plano na sua vida, mas você não atendeu o chamado de Deus. Nessa noite nós vamos te dar a oportunidade de você falar assim: de hoje em diante eu vou atender o meu chamado. Se é para missões, vai para missões. Se é evangelismo, atenda o chamado de Deus. É hora de você atender o chamado de Deus. Até quando vai esperar? Até quando você vai esperar? Vai esperar outra vez Deus falar com você a mesma coisa? Vai esperar Deus falar a mesma coisa com você? Quantas vezes? E olha que não é a primeira vez que nós estamos falando isso aqui, porque o Espírito de Deus já falou com você. Deus já te mostrou o chamado que Ele tem para com você. Deus já te mostrou o chamado. E não é diferente. Deus tem uma obra para realizar na sua vida. Deus tinha uma obra para realizar na vida de Gideão. Ele atendeu o chamado. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Coloque-se de pé. Eu não sei o chamado que Deus tem para você. Eu não sei o chamado. O chamado de Deus para Gideão era para que ele fosse um guerreiro, um soldado. Um guerreiro, um soldado. Fecha os teus olhos. Nesta noite eu quero te dar a oportunidade de você atender o chamado de Deus. Gideão aceitou o chamado e teve vitórias. Aceitou o chamado e teve vitórias. Talvez nesta noite você queira começar assim o ano de 2010, atendendo o chamado de Deus. Atendendo o chamado de Deus. Se é um chamado para missões, vá. Procura o pastor Djalma. Sim, procura-o. Está enterrando o seu talento, vai continuar enterrando o seu talento. Quanto tempo? Quanto tempo vai ficar com o seu talento enterrado? Deus quer fazer algo por intermédio das suas mãos. Vai ficar com o seu talento enterrado até quando? Vai virar o ano com o talento enterrado? Vai virar o ano com o seu talento enterrado? Desenterra o teu talento. Desenterra. Chega de ficar com o talento enterrado. Você pode ganhar muitas almas. Pode salvar muitos por intermédio da sua oração. Pode sim. Pode expulsar muitos demônios. Pode sim. Você pode. Você é capaz. A sua família não é a mais pobre que tem em Volta Redonda, não.
Você sabe falar? Sabe sim, sabe? A sua oração, como oração intercessória, pode muito sim, pode. Desenterra o seu talento essa noite. Desenterra o teu talento. Sinta o chamado de Deus, sinta. Deus está te chamando para ser um guerreiro. Um guerreiro. Entrar o ano de 2010 guerreando. Finalizar o ano de 2010 na guerra. Mas como vencedor, não como derrotado. Não como derrotado, mas como um vencedor. Um triunfante sobre os amalequitas, midianitas, sobre a tribo de Urubu. Deus quer que você se torne um guerreiro. Então meu clamor nessa noite é que Deus levante os gideões. Os gideões estão em caverna, encavernados. Estão fugindo da batalha, da guerra, dizendo que estão pequeno, pobre, mesquinho. Cadê os gideões dessa igreja? Gideão não é um grupo isolado que faz e que se torna papel de Gideão. Gideão é aquele que corta e que é um cortador de todo mal e que aceita o chamado. Isto que é Gideão. Não é um grupo isolado, não. Gideão é o que aceita o chamado de Deus e que vai à luta e que vence e que se torna um guerreiro e que dá vida pelas almas. Isto é um guerreiro. Isto é um Gideão. Cadê os missionários da igreja? Cadê os evangelistas? Os pastores? Cadê? Deus tem um chamado especial para você. Ó Gideão, a sua vitória vai vir sim. Ela vai vir, mas virá mais rápido a hora que você aceitar o seu chamado. Desenterra o teu talento, varal. Desenterra o teu talento, varoa. Desenterra o teu talento, Gideão. Existe mais 7.000 igual a você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Tem mais 7.000 para aliar com você. Tem mais 7.000 para te ajudar. Mas o seu talento está enterrado, enferrujado, dando desculpa. Senhor, minha esposa não me deixa, o meu esposo não me deixa, a minha empresa não me deixa. Senhor, 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 casado, Senhor, eu tenho campo, fazenda, gados, eu não posso ir, eu sou pobre, miserável, mesquinho e não tenho condições financeiras. Sai para lá, espírito de miséria. Cadê o seu chamado? Enterrou o seu talento, não desenterra mais. Enterrou o seu dom e ninguém mais vê. Enterrou e não sabe onde. Os evangelistas apagaram-se. Os missionários pararam de viajar. Cadê os pastores? Cadê os evangelistas? Os missionários? Os guerreiros de oração? Cadê os guerreiros que gostam de orar? É pecado não orar. É pecado não orar. Maior pecado ainda é não aceitar o chamado de Deus. Maior pecado ainda é não aceitar que Deus tem uma obra e que Ele quer realizar uma obra pelas mãos. Isto sim é um grande pecado. Se Gideão não tivesse aceitado o chamado de Deus, até então estariam todos mortos. Aceite o chamado antes que a sua casa vá a pique. Cadê os guerreiros? Cadê os soldados? Você tem arma, está escondida, está enferrujando. Pegue a sua posição em Cristo. Aceite o seu chamado. Procure a direção da igreja e fale: Senhor, pastor, bispo, eu quero ser um missionário. Envia-me, eis-me aqui, Senhor.
Deus tem uma obra na sua vida. Eu não sou pastor missionário, eu não sou pastor evangelista, eu sou o que sou. Por isso eu digo para você: desenterra o seu talento esta noite, desenterra o seu talento, desenterra a grande obra que Deus tem para você, desenterra. Cadê a obra que Deus começou a falar com você lá no princípio? Que ia te enviar, e Deus ia realizar uma grande obra nas suas mãos. Deus ia fazer algo intermédio das suas mãos. Cadê a grande obra que Ele prometeu? Fiel é o que prometeu para cumprir. Ele sim é fiel. Mas eu enterrei o meu talento, enterrei aqueles sonhos de ir às nações, de pregar, de ganhar, de evangelizar. Orar então nem se fala, guerrear nem se fala. Vitória só vem quando eu aceito a minha posição em Cristo. Vitória só vem quando eu aceito o meu chamado. Vitória só vem quando eu falo: Senhor, eis-me aqui. Eu vou ser um evangelista, eu vou ser um missionário, eu vou ser um pastor, eu vou ser um guerreiro. Eu vou aprender a expulsar demônios. Eu quero aprender. Aleluia. Não é expulsar de qualquer jeito, porque tem muitos que fazem isso de qualquer jeito, acaba se machucando e depois não vem culpar a direção. Por isso que o bispo falou: tem que aprender. Aprender. Não é expulsar de qualquer jeito, é aprender a expulsar demônios. Aprender a expulsar demônios. Não é expulsar de qualquer jeito, porque isso pode machucar você e destruir a outra vida. É aprender. A palavra correta bem colocada pelo bispo José Elias domingo passado: aprender. Aleluia. Nessa noite eu quero dar oportunidade para os guerreiros. Se é que nessa igreja existe Gideões, se é que nessa igreja existe Deus falando, se é nessa igreja que Deus prometeu no passado, quando você entregou a vida para Jesus, dizendo que Ele teria uma grande obra na sua vida. Ele sim prometeu. Ele sim prometeu. Aleluia. Ele é fiel e poderoso e justo para guardarmos até o fim. Atenda o chamado de Deus nessa noite. Atenda, aprenda. Eu quero chamar a presbítera Luísa para ficar aqui, mais o presbítero José Carlos. Vem aqui, queridos. Aprenda. Se você quiser aprender a nos acompanhar, eu vou falar com você mais claramente. Olha, pode descer aqui, irmãos. Vou falar bem claro para você. Tem um ano que nós estamos no ministério profético, e a intenção nossa é que essa igreja seja uma igreja com oração intercessória, de pessoas que orem, de pessoas realmente que estão com disposição como um guerreiro. E segundo as minhas contas, para nós nos tornarmos como uma igreja intercessória, precisamos de 100 intercessores. 100 intercessores, 100 pessoas que estejam com o coração aberto para a obra intercessória. 100, não mais nem menos, 100 pessoas que estejam com o coração voltado. Eu eis-me aqui, Senhor. Não tem impedimento, não tem esposa, não tem filho, não tem filha, não tem obra, não tem miséria, não tem enfermidade, não tem nada. Eu quero atender o chamado, atender o chamado que Deus tem para mim. Para a igreja mesmo se tornar uma igreja intercessória, precisaríamos de 100 pessoas que tenham compromisso, 100 pessoas que queiram aprender a expulsar demônios, a aprender corretamente. Não é expulsar de qualquer jeito, que tem muitas pessoas machucadas e sendo machucadas aí, porque estão fazendo de qualquer jeito, estão expulsando de qualquer jeito, fazem as coisas de qualquer jeito, empurram de qualquer jeito, mandam embora de qualquer jeito, então estão machucando as pessoas e sendo machucadas. Deus não quer isso para os guerreiros, Deus não quer isso para as guerreiras. Não, Deus quer que você tome posse e fala: Senhor, eis-me aqui, é a minha hora, é a minha vez, chegou a minha hora, chegou a minha vez, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, guerreiros. Não é para outro dia não, é hoje o meu chamado. Seja um Gideão, seja um Gideão nesta noite. Então que Deus levante os Gideões. Antes de eu chamar você aqui, eu queria perguntar a alguém: fecha teus olhos. Se tem alguém nosso meio nesta noite que ainda não entregou a vida para Jesus e queira hoje levantar a sua mão e falar assim: eu quero entregar a vida para Jesus. Levante a sua mão e fala assim: eu quero
Isso, tem mais alguém? Levante a sua mão, bem alto para eu te ver, não estou te vendo não. Tem mais alguém? Levante a sua mão, seja corajoso, isto, mais, isto. Levante a sua mão e fala assim: hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem mais isto, mais alguém? Quem levantou as mãos aí? Levante a sua mão, 1, 2, 3, isto. Tem alguém desse lado aqui que queira falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero atender o seu chamado. Senhor, hoje é o meu dia, hoje é o meu dia. Queremos convidar você, varão, vem aqui à frente, aqui, em nome de Jesus. Os irmãos que levantaram as mãos para Jesus, que entrega a vida para Jesus hoje, aplaude ao Senhor, isto. Vem, vamos aplaudir ao Senhor. Vidal. Isto, tem mais alguém? Vem. Aí um varão. Tem mais alguém que levantou a mão para Jesus, que queira hoje entregar a vida para Jesus? Deixa o Vidal orar, ora aí, Vidal. Isto, tem mais alguém? Entrega a sua vida para Jesus. Deus está te chamando, Jesus está te chamando. Ele tem uma grande obra na sua vida. É hoje o seu dia, é hoje o seu milagre, é hoje. Deus está te chamando. Tem mais alguém? Levante a sua mão para Jesus. Tem mais alguém? Dá um sinal para eu que eu possa te ver. Tem mais alguém? Amém? Se não tem, amém. Agora eu quero chamar você, presbítera Luísa, chega para cá um pouquinho, irmãzinha, aqui, ó. Aqui, irmãzinha, ó. Faz favor. Se você queira realmente se tornar um guerreiro e entrar em uma escola da igreja de intercessão e aprender a expulsar demônios, aprender mesmo, aprender, nós vamos te dar uma escola para você aprender, nós vamos te instruir. Talvez você pense assim: eu quero aprender, eu quero mesmo, eu preciso de aprender. Precisaríamos de 100 intercessores na igreja, para a igreja ser uma igreja intercessória, para orar pelo bispo José Elias, orar pela pastora Cláudia, orar pela toda a igreja. Tem alguém no nosso meio? Vem aqui, nós vamos orar por você. Seja corajoso. Cadê os gideões? Cadê os gideões? Vem, isso é homem corajoso, isso é homem corajoso, isso é homem corajoso, isso é mulher corajosa. Só o corajoso que faz isto. Isso, atenda o chamado de Deus. Vem, vem, isso, varão, vem. Deus já tinha mostrado que você ia vir, vem. Isto. Aqui com a irmã presbítera Luísa ali do lado. Isto. Precisaríamos de 100 intercessores na igreja, para a igreja ser uma igreja intercessória, para orar pelo bispo José Elias, para que tenha um compromisso. Isto. Chega um pouquinho para cá, varão. Isto. Tem mais alguém? Fala assim: eu quero ser um intercessor, eu preciso de ser um intercessor. Deus estava chamando Gideão para ser um guerreiro. Deus estava chamando Gideão para aprender a expulsar demônios. Deus estava chamando Gideão. Olha, você pode também. Não tem empecilho, não tem empecilho, não tem empecilho. A igreja é livre, a igreja é solta, a igreja não é presa. Isto. Aleluia, aleluia. Aos guerreiros que Deus está começando a levantar. Aos guerreiros, aos guerreiros, aos guerreiros, aos guerreiros, aos guerreiros, aos guerreiros. Isto, fica aqui do meu lado, nós vamos orar por vocês. Os novos guerreiros que Deus está dando na área intercessória para aprender a expulsar demônio. Não é expulsar de qualquer jeito. Podem orar por os irmãos aqui, Paulo. Vai lá, irmão, ora lá. Podem orar, impõe as mãos sobre ele e fala assim: vocês são guerreiros, vai. Levante os guerreiros, levante os guerreiros, levante os guerreiros e as guerreiras. Isso, tem novos guerreiros, homens corajosos, mulheres corajosas, novos gideões, novos gideões. Isso é Gideão, isso é Gideão. É a pessoa que coloca uma disposição e fala: eu quero ser um Gideão, eu quero ser um Gideão, eu quero ser um guerreiro, um guerreiro, um guerreiro. A igreja está precisando de guerreiro, a igreja está precisando de guerreiro e guerreiras, precisando de guerreiros e guerreiras, precisando de verdadeiros gideões, que se levantem e colocam na brecha, pelo pastor, pelo bispo. É isso que a igreja precisa. Gideão está sendo levantados como guerreiro, levantado como guerreiro, como intercessor da nação israelita. É isso que Deus estava fazendo. Vem, vem, vem chegando os que querem ser intercessor. Guerreiros, guerreiros, soldados, guerreiros, 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 guerreiros.
guerreiros, soldados, que não olham a dificuldade, que não olham a família, que não olham a casa, que não olham os problemas, não olham as dificuldades, não olham as batalhas, não olham, guerreiros que não olham a tribulação, que não olham o problema, que não olham a vida que está levando, não, ele sabe que Deus tem um plano na vida dele, ele é um guerreiro, Deus tem uma obra nas suas mãos também. Vai somando, vai somando. Deus vai levantar. Deus vai levantar. Deus já está levantando os soldados, os guerreiros que colocam na brecha. Aleluia. Aleluia. Os guerreiros. Os guerreiros. Os guerreiros. Os guerreiros. Ai, os guerreiros sendo levantados. Os que estão na brecha, o que sabem que realmente Deus faz por intermédio da oração intercessória, que sabem que querem aprender a expulsar demônio, não é expulsar de qualquer jeito, não é expulsar a mercê, não. Eles sabem que tem que aprender, sabem que tem que aprender. Não é fazer a obra de qualquer jeito, não é fazer a obra relaxadamente, não é. É fazer tudo em conformidade à palavra de Deus, é fazer de acordo com a palavra de Deus. Agora, nós vamos iniciar nossa campanha. Vamos iniciar nossa campanha. Se você quer iniciar uma campanha, sai do seu lugar. Nós vamos orar por você. Vem aqui. Quem quer iniciar uma campanha? 7 semanas de fé, 7 semanas de campanha.